Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu trago aqui uma das bandas pilares do folk britânico, uma das minhas preferidas também, junto com Fairport Convention, que é o Pentangle. Bem que não é uma banda apenas de folk, era um quinteto aí, onde 2/5 eram puramente folk mesmo, o sensacional violonista Bert Jansch e a vocalista Jack McShee, que eu considero como a única vocalista de folk britânico capaz de rivalizar com a Sandy Denny do Fairport Convention. Por mais aí que os fãs da Annie Haslam, do Renaissance, possam ficar bravos comigo, eu gosto muito dela também, mas eu acho que ela está um patamar um pouquinho abaixo tanto da Sandy Denny quanto da Jack McShee. Temos aqui 2/5 aqui, a cozinha do Pentangle era completamente jazzística. O baixista Danny Thompson, que gostava mais de tocar o baixo de pau, o baixo de música clássica mesmo. E o baterista e percussionista Terry Cox, esse completamente fissurado em jazz mesmo. Ainda completava aí o outro violonista, o John Ramborn, que era mais ligado em blues. Mas também estava ali na cena folk também, mas era muito mais ligado em blues. Então desse amálgama aí de estilos, de backgrounds dos integrantes, em 1977 foi formado o Pentangle. E eu falo aqui do segundo álbum deles, eles chamaram bastante atenção com o primeiro álbum, auto-intitulado, ali no início de 68, mas no final de 1968, em novembro de 1968, para ser mais exato, foi lançado Sweet Child, o segundo álbum da banda. E aqui, esse álbum aqui meio que antecipou o Maguma do Pink Floyd no formato. Que aqui também é um álbum duplo, que tem um disco de estúdio, que é o primeiro, e um disco ao vivo, que é o primeiro, e o disco de estúdio, que é o segundo. Tal qual o Maguma. E aqui então temos aqui fotos dos integrantes. Aqui o baterista e percussionista Terry Cox com os filhos. O violonista Bert Jansch com o cachorro dele. A vocalista Jack McShee, aqui uma foto até meio fantasmagórica parece. O outro violonista John Ramborn com o violão em punho. E o baixista Danny Thompson aqui com a família. Interessante o que eles falam aqui no caso. Os breves depoimentos que eles dão aqui. Então o Terry Cox fala: por sorte meus vizinhos são surdos. Que é baterista, então nada mais natural do que dizer isso. Depois o Bert Jansch aqui, meio que ironicamente, ele afirma: só tô nisso por causa da cerveja. Depois a Jack McShee fala que começou cantando com a irmã dela, mas elas terminaram o duo e ela substituiu a irmã dela por quatro homens. São os do Pentangle aqui. O John Ramborn fala que tentou começar tocando como se fosse o Big Bill Broonzy, um bluesman americano, e desde então estou tentando. E o Danny Thompson disse que começou a tocar trombone, se não me engano. Trombone. Uma bandinha militar, mas depois ele passou para o baixo e não largou mais. Então é isso que eles dizem aqui. Então o que temos aqui no disco 1, vou pegar aqui o disco 1. Interessante que na contracapa eu falei 2 semanas atrás do Faust, que tinha cada canção tinha uma figura, uma ilustração para cada canção. Acontece aqui também no Sweet Child do Pentangle. Também temos aqui também figuras aqui, que daqui está muito pequeno, fica difícil da gente visualizar. Mas então, no primeiro álbum a gente vai ter aí canções tanto da banda ali, quanto canções que fizeram parte da carreira solo, tanto do Bert Jansch quanto do John Ramborn. Apesar de eles fazerem parte do Pentangle, eles lançaram discos solos concomitantemente com a banda, com os álbuns da banda. E também algumas, como eu falei, algumas canções folclóricas, tradicionais, como eles dizem lá, traditional, lá na Inglaterra. Então a gente já começa aqui com a música da banda, que é Market Song, que tem uma pegada bem folk.
Aqui o Bert Jansch e a Jack McShee cantam juntos. Depois vem para No More My Lord, uma música folclórica, onde já tinha aparecido, não num álbum do Bert Jansch ou do Jan Rambert, mas num álbum de uma cantora chamada Doris Henderson, onde tem acompanhamento ali, se não me engano, do Bert Jansch. E eles fizeram outra versão para ela também, mas é uma canção folclórica. Depois Turn Your Money Green, que é do Furry Lewis, que é mais um blues. Também onde a Jack McShee e o Bert Jansch cantam juntos. Depois temos um solo do baixista Danny Thompson. Para quem acha que solo de baixo é chato, escute isso aqui e reveja seu conceito. Temos aqui uma versão de Haitian Fight Song do jazzista Charles Mingus. E aqui é só baixo tocando. É breve, dura acho que um pouco mais de 2 minutos, mas é incrível. E depois temos a música aqui do Bert Jansch, onde ele é um solo dele, só ele que toca aqui na música, ele toca e canta. A maravilhosa A Woman Like You. Maravilhosa essa música, é de arrepiar e tão linda. Depois temos mais um tributo ao Charles Mingus, também uma composição dele, que é Goodbye Porky Pie Hat, onde a cozinha que toca aqui é o Danny Thompson e o Terry Cox. Depois temos aqui Three Dances, que são 3 breves instrumentais juntados num medley, que é Brent So Gay, La Rota e The Earl of Salisbury, que são também pedaços de composições aí renascentistas, medievais ou coisa assim. Depois temos uma versão de uma música folclórica, uma música natalina na verdade, dos Estados Unidos, que é Watch the Stars, onde temos Bert Jansch e Jack McShee dividindo vocais. Depois vem o momento sublime do disco ao vivo. Isso aqui é sublime, é angelical. Temos uma versão a capela de uma canção tradicional também, escocesa, onde a Jack McShee canta sozinha, sem acompanhamento de instrumento nenhum, So Early in the Spring. Isso aqui é divino, é ouvir para crer, de tão maravilhoso que é. Depois vem um instrumental No Exit, que é puxado mais pro jazz também, que se eu não me engano é de composição da banda, deixa eu ver aqui, sim, composição da banda. Depois teremos, deixa eu me perdi um pouco aqui, The Time Has Come. Também é uma música que aparece naquela música daquele disco da Doris Henderson também, cantado brilhantemente pela Jack McShee como de costume. E o álbum original se encerrava com a música do primeiro álbum, uma versão de uma música do primeiro álbum que é Bruton Town. Também é uma música folclórica, música tradicional. E aqui a banda faz a versão bem particular dela. Eu considero essa versão de estúdio ainda melhor do que a versão que apareceu no álbum de estreia. Essa versão ao vivo, desculpa, melhor do que a versão de estúdio que apareceu no álbum de estreia. E aqui nessa versão aqui, que na verdade faz parte da caixa do Pentangle, de todos os álbuns do Pentangle, que é essa daqui, certo? The Albums. Então, aqui a adição de faixas bônus, tanto no disco ao vivo quanto no disco de estúdio. Aqui no disco ao vivo, a gente tem quase todas as outras faixas do primeiro álbum, aqui só ficou faltando 2. Temos aqui do primeiro álbum Hear My Call, Let No Man Steal Your Time, Bells, Waltz e Way Behind the Sun. Todas essas músicas aparecem no primeiro disco. Então o primeiro disco está quase na íntegra aqui nessa versão. Faltou apenas Pentangling e Mirage, as duas únicas. E além disso temos 2 canções aqui. Uma apareceu só como single, que era Traveling Song, uma música bem folk. E por fim temos uma música aqui, John Donne Song, que é a música do John Ramborn, que apareceu num disco solo dele. Então assim, temos aqui o disco ao vivo e o disco de estúdio. Não fica atrás, é tão bom quanto o disco ao vivo. Começamos aqui com a faixa título, Sweet Child, uma composição folk da banda também. Depois já temos outro retrabalhamento de uma música escocesa folclórica, I Love the Lass. Eu gosto dessa música, mas eu prefiro a versão com o Brezel Machine, uma banda alemã de kraut folk, que fez uma versão brilhante dessa música. Mas eu gosto dessa aqui também.
Depois temos o instrumental mais puxado para o jazz, Three Part Thing, que é de composição do Bert Jansch, do John Ramborn e do Danny Thompson. Cada um compôs uma parte, por isso que é Three Part Thing. Depois outra canção folclórica, Salve, também que a Jack McShee canta aqui, uma canção folk. In Time, já um instrumental aqui também mais puxado para o jazz. In Your Mind, outra música da banda também. I've Got a Feeling, que não é a música dos Beatles, lá do Let It Be. Aqui é mais mais pro blues, é uma música mais bluesística, cantada também em dueto aqui pela Jack McShee e pelo Bert Jansch. E depois disso temos The Three They Do Grow High, também outra música folclórica também, da Jack McShee, para variar, esmerilha aqui nos vocais. Depois temos Moondog, que é só o Terry Cox, é só música de percussão e a voz do próprio Terry Cox, a composição é dele também, em homenagem, segundo até está escrito aqui, a um músico de rua cego que ficava vagando em bares na cidade de Nova York. Ele fez essa canção em homenagem a esse músico de rua. E termina aqui o álbum original com um instrumental também, Hole in the Coal, que é uma versão de uma outra canção do Ewan McCall, na verdade. E mais é meio mezzo jazz, mezzo folk, do jeito que eles gostavam de fazer. E aqui, como faixas bônus aqui, a gente tem algumas versões alternativas do álbum de estúdio. Por exemplo, temos aqui Hole in the Coal, In Time, The Trees They Do Grow High. E também temos, dá uma olhada aqui, Moondog, aqui com a banda toda tocando, nessa faixa bônus aqui, não é apenas o Terry Cox. Temos algumas músicas que entraram no álbum solo do Bert Jansch. Temos aqui uma versão em estúdio de A Woman Like You, que apareceu ali no álbum ao vivo. E temos também uma versão de estúdio de Haitian Fight Song, Charles Mingus. E músicas que que o Pentagon não gravou, mas que eram da carreira solo do Bert Jansch, como I've Got a Woman e I Am Lonely e Poison e Blues também são dele. Então, um disco próximo do perfeito é esse aqui, Sweet Child, do Pentagon. Aqui seria o álbum de estúdio. Eles continuariam aí com mais. Eles fizeram em 69 o Basket of Light, em 70 o Cruel Sister, em 71 o Reflection, 72 o Solomon's Seal, e infelizmente aí em março de 73 eles anunciaram o fim da banda. Mas tanto os integrantes alguns continuaram, outros se lançaram com carreira solo ou acompanhando grandes nomes da música. O Danny Thompson, por exemplo, ele frequentemente acompanhava o Donovan, aquele cantor de folk, depois virou de folk psicodélico. Então, para quem não conhece, recomendo demais Sweet Child, segundo álbum do Pentangle, um álbum duplo, sendo o primeiro ao vivo e o segundo de estúdio. Não é indicado apenas para quem gosta de folk, mas também de jazz, de blues, de música mais acústica, de certa maneira. E quem quiser ouvir o trabalho de algum dos maiores violonistas do mundo, uma das maiores vocalistas do folk britânico, e um baixista e um baterista fora de série também, procurem isso aqui para ouvir. E lembro a todos vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!